Olá pessoal, tudo bom com vocês? Segundo ano EJA. Nós vamos começar com a nossa aula sobre ligações químicas. Para que servem as ligações químicas? Então a gente viu até o semestre passado, quando os átomos, né? Até onde a visão microscópica podia ir. Então a gente conheceu o que era o átomo. Agora a gente vai ligar os átomos. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação das substâncias. Por exemplo, a água, o sal de cozinha, o gás oxigênio. Então a gente vai aprender como que eles se ligam e formam a substância que a gente conhece. Tá certo? Então vamos começar. Então, para que servem as ligações químicas? Fazer com que os átomos se liguem para formar substâncias. Mas a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a chamada teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? Deixa eu lembrar para vocês aqui na tabela periódica. Olha a nossa prima aqui, né? A tabela. Lembram dessa famíliazinha aqui? Essa amarelinha? É chamada de gases nobres. Essa família não faz ligações. Por quê? Porque todos os átomos já estão estabilizados, tá? Todos eles têm 8 elétrons na sua última camada. Então eles não se ligam com ninguém. Então vamos supor, o gás hélio. Para formar a substância gás hélio, só um átomo é suficiente. Não é o caso do gás oxigênio, do gás hidrogênio, que precisa de mais átomos. Então, todos os átomos que existem dentro dessa coluna, dentro dessa família, já são estáveis. Todos têm 8 elétrons. Somente o hélio, que é a exceção, que tem apenas 2 elétrons. Então, o que significa a teoria do octeto? Que após as ligações, todos os átomos têm que ter 8 elétrons na sua última camada, ou chamada camada de valência, tá certo? Então lá, após os átomos fazerem ligações químicas, eles devem se estabilizar. Então, após as ligações, eles se estabilizam com 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, a última camada. Como os gases nobres, como eu expliquei para vocês. Então, todos querem se parecer aos gases nobres, tá certo? Qual é a exceção, então? Nós não temos o hélio, que ele é pequenininho, tem só 2 elétrons, então a nossa exceção aqui é o hidrogênio, tá? Então, ele vai se estabilizar após fazer uma ligação. Ele tem 1 elétron, vai ganhar mais 1 e ficar com 2. Então, ele vai se parecer com o hélio, tá certo? Então, a nossa única exceção é o hidrogênio, tá bom? Bom, então, aí a teoria do octeto para vocês entenderem como a gente vai começar as ligações químicas. A primeira ligação é ligação iônica. Além dela, nós vamos aprender a ligação covalente e a ligação metálica. São 3 ligações, importante. Ligação iônica. A gente vai combinar que tipo de elementos? Hidrogênio com metais ou metais com hidrogênio, tanto faz, a ordem aí não tem importância. Metal com não metal ou não metal com metal. De novo, a ordem não tem problema, mas a combinação tem que ser esse. Ah, professora, como é que eu vou saber isso? Tabela periódica. Lá no Google Classroom tem uma tabela periódica parecida com essa que eu deixei como arquivo. Então, ela vai nos ajudar ao longo dos estudos, tá certo? Então, aqui vocês vão conhecer, aqui embaixo, né? Cadê a outra? Deixa eu ver onde que tá a outra. Tá aqui. Que é onde eu tenho que mostrar pra vocês. É o que tá lá no Classroom. Aqui embaixo, tá? Pra quem não se lembra, tem uma tabela periódica pequenininha, tá? E pelas cores, você vai conseguir identificar quem são os metais, que são todos esses azuis aqui, inclusive essas 2 linhas, se você pegar por essa classificação aqui. Então, ó, todos esses daqui são metais. Esse verdinho aqui são não metais. Então, se eu combinar um desses metais com esse, eu posso fazer uma ligação iônica? Pode, tá? Que mais? Hidrogênio com metais eu posso? Posso. Então, são os 2 casos que vão acontecer ligação
iônica. Gases nobres vai fazer ligação? Não. Então, ou são os metais com não metais, ou hidrogênio com metais. Sem ser essas duas combinações, não acontece ligação iônica. Aqui um exemplo. Sódio. Onde que está o sódio? O sódio está aqui na primeira fila, tá? Na primeira coluna, na primeira família. Então, ele está aqui, ele é azulzinho. Então, ele é um metal. Ótimo, a primeira parte está correta. A segunda parte, isso aqui é o cloro. Aonde que eu vou procurar? Vou lá novamente, olha o cloro aqui. O cloro é um não metal. Então, eu estou combinando aqui metal e não metal. Pode acontecer uma ligação iônica? Pode, tá certo? Então, é um exemplo de ligação iônica. Metal com não metal, tá? O que a gente vai também estar vendo, tá? Eu vou estar fornecendo isso nos exercícios, porque eu não sei se vocês vão lembrar de estar olhando na tabela. Eu vou me aproximar um pouquinho mais, porque eu vou estar apresentando para vocês. Aqui no lado direito, dá uma olhadinha aí, mãe, para ver se está enxergando. Aqui no seu lado direito, tá vendo aqui? Tem uns números bem pequenininhos. Vamos pegar o exemplo do sódio, tá? Ao seu lado direito tem a distribuição eletrônica em camadas dos elétrons. Então, tá aqui, ó, 2, 8 e 1. Na tabela. Tá? 2, 8 e 1. E o cloro é a mesma coisa. Novamente, eu fui aqui no lado direito, tá? No lado direito e peguei os números. 2, 8 e 7. O que vai interessar pra gente? A última camada, tá vendo aqui? A última camada. Então, aqui eu tenho um elétron. E aqui no cloro eu tenho 7. Bom, eles têm que ficar com 8, certo? O que é mais fácil? O sódio ganhar 7 ou perder somente 1? O que é mais fácil? Quanta energia eu vou ter que deslocar para eu colocar mais 7 aqui? Muita, né, gente? Então é mais fácil ele perder, tá? E o cloro só tem 7. Então, um só já resolve o problema dele. Então é mais fácil ele ganhar. Então, uma outra regrinha pra gente. Todos os metais, eles vão perder elétron na sua última camada. E, no caso, o não metal vai ganhar, tá certo? Então, aqui, esse sódio, ele vai doar 1. E esse cloro vai ganhar 1. O que são esses xizinhos aqui do lado? Deixa eu pegar uma caneta vermelha, tá? Para poder a gente entender melhor. Então, vamos lá. Esse 1 representa esse elétron aqui embaixo. Tá aqui. Eu tô colocando a quantidade de elétrons na última camada. Pode ser bolinha? Pode ser florzinha? Pode. Desde que se entenda. Então, eu coloquei um xizinho. Então, esse aqui representa a quantidade de elétrons da última camada do sódio. 1. E o cloro não tem 7? Então, eu coloquei 7 xizinho. Tá? Ele pode ficar com 9? Não, ele pode ficar apenas com 8. Então, ele só pode receber 1. Porque ligação iônica, um doa e o outro recebe. Quem doa? Sódio. É os metais. Então, até nesse caso aqui, os metais vão doar, vão perder elétrons. E o outro vai receber, tá? Então, aqui, o que está acontecendo? O sódio vai doar cloro, tá? Vai doar um elétron, desculpa, um elétron para o cloro. Ah, então, o sódio já está estável, tá, ó. Ele doou, ele ficou com a última 8, tá estável. O cloro, ele não ganhou 1 daqui, então ele não tem mais 7, ele tem 8. Também tá estável, tá certo? Aqui vocês podem perceber que na ligação iônica, eu já não dou a fórmula fechada, eu dou a fórmula para você fazer, tá? Então, eu dou a combinação do sódio com o cloro. Então, aqui eu fiz a fórmula eletrônica. Lá nos exercícios que eu tô dando lá na folhinha, é justamente para fazer isso.
para fazer a parte eletrônica, tá? E agora eu vou fazer o aglomerado. Isso que eu queria falar para vocês. A ligação iônica, no caso aqui, ela não forma uma fórmula, os átomos não se ligam, né, dentro deles. Eles ficam um do lado do outro. Um doa, o outro recebe, e em vez de eles se ligarem, ele fica um do lado do outro. Então eu não posso chamar de molécula. Eu chamo de aglomerado iônico. E outro, eles vão estar carregados eletricamente. Esse sódio aqui não doou um elétron, então lá dentro ele vai ter uma carga negativa a menos, tá? O cloro, ele não tá ganhando um elétron, então ele tá tendo um elétron a mais, tá certo? Então aqui, ó, ele perdeu um elétron e aqui ele ganhou um elétron, tá? Aqui embaixo é ó, eu usei mais do que um átomo, um só, então eu acabo aqui, tá? Eu vou colocar, na segunda parte da aula, eu vou dar mais alguns exemplos, tá bom? Então, dúvidas, volta, assiste a aula de novo, tá? Que eu vou dar mais exemplos na próxima aula, na sequência aqui, tá bom? Até daqui a pouco.